Hoje à noite quero falar sobre a cura do cego Bartimeu. O texto se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Aqueles que podem encontraram o texto, se colocar em pé eu peço. Se você precisa, você terá no projetor para poder acompanhar. Mas se você vê alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. É gostoso, poder ler na Bíblia. E às vezes a pessoa que está ao seu lado está sem, compartilhe para ela, que ela possa estar lendo. Marcos capítulo 10, verso 46 ao 52. Quem achou, diga um amém. A palavra de Deus fala assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Imaginem a cena: um cego tentando achar Jesus no meio da multidão, e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? Que pergunta! E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz e capaz de trazer luz aos nossos corações. Bartimeu era cego, não enxergava. Nosso meio pode ter pessoas cegas espiritualmente, que nunca encontraram Jesus, religiosos, religiosas, mas que nunca tiveram uma transformação verdadeira em suas vidas, só religião. Mas que nesta noite possam enxergar e andar com Jesus como Bartimeu andou. Ó Pai, aceite e fale aos nossos corações, que as palavras que forem ditas possam ser compreendidas, entendidas, e que haja aplicação através do Teu Espírito em nossas vidas. Damos a Ele total liberdade, por isso clamamos a Ti, oramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode sentar. Quando você lê uma narrativa dos milagres de Jesus, o que vem em sua mente? E nós estamos falando de milagres. Quando nós lemos narrativas de Jesus, o que vem em sua mente? Quando nós lemos passagens como esta, o que você traz em sua mente? Quais são os seus pensamentos? Irmãos, quando nós lemos passagens espirituais como esta, nós precisamos sugar, como um aspirador de pó, todas as aplicações espirituais que nós possamos encontrar no texto.
este relato se classifica entre um dos mais importantes dos milagres de Jesus. Ele é mais importante e ele poderia muito bem aparecer na manchete de um jornal. E os milagres poderiam muito bem aparecer estampados. Vocês viram ontem na cidade de Jerusalém, um cego voltou a enxergar. As pessoas estavam falando sobre aquilo. As pessoas comentavam sobre aquelas coisas que Jesus estava fazendo. E são estes milagres, estes acontecimentos, que nós podemos sugar lições preciosas para as nossas vidas, porque Jesus fez isto e registrou isto, para que nós, hoje, pudéssemos aprender muitas lições e aplicar isto em nossas vidas. A Bíblia diz que logo após eles terem escutado das coisas que iriam acontecer em Jerusalém, após João e Tiago terem pedido para sentarem ao lado de Jesus em seu reino, e de aprenderem sobre o verdadeiro servo, que aquele servo precisava ser humilde, precisava aprender a ganhar através da perca, eles precisavam aprender a ser servos. E a Bíblia nos fala que eles foram para Jericó. E Jericó era a cidade tomada por quem? Por Josué. Tem até um corinho que as crianças cantam, né? Vem com Josué, está em Jericó. Também é a cidade que Eliseu foi tomado por Deus. Na saída desta cidade, Jesus havia chegado com os seus discípulos, e saem do meio da multidão, e lá no meio daquela multidão que estava ali, um deles chamava-se Bartimeu, um homem cego. Olha o verso 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimão cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Era os últimos instantes, Jesus estava passando, e Jesus não tinha visto ele, e ele tinha um problema, de muitos, mas um que lhe incomodava mais, é que ele era cego. Bartimeu tinha um pai, tinha uma mãe, tinha irmãos, tinha filhos, nós não sabemos, mas tinha uma família, mas ele era cego. E a Bíblia nos fala que ele ficava na entrada ou saída de Jericó, depende da perspectiva que você está, se é chegada ou se é na saída. Ele ficava ali, ele ficava observando os passos das pessoas entrando e saindo da cidade, sentado ali, aguardando uma esmola. Ele escutava todas as histórias das pessoas que passavam, e muitas delas nem o viam. E ele ocupa a posição mais inferior, que uma pessoa pode ocupar na humanidade. Qual que é a posição mais inferior? Mendigar. Mas é aqui que nós aprendemos algumas coisas.
E a primeira lição que nós aprendemos com Bartimeu é que ele é um exemplo de fé robusta. Olha o verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. E a sua fé não era cega. A sua fé não era cega. Agora, o que é fé? A Bíblia nos fala o que é fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ter fé é acreditar nas coisas que a Bíblia ensina. Mas não é só isso. É crer em Jesus como o Messias, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Crer, fé, que é esta mensagem que a Bíblia prega. A Bíblia relata, ou reservou, um capítulo inteiro, Hebreus 11, para falar sobre os heróis da fé. E ali naquele capítulo que nós encontramos homens como Abel, Enoque, Noé, Abraão e muitos outros que tinham fé. Mas eles não tinham somente fé, eles andavam na fé. A fé deles era robusta. Eles não depositaram somente a sua fé em Cristo, mas eles andavam nesta fé. Quando o cego Bartimeu escutou que se tratava de Jesus, que Jesus estava vindo, ele expressa a sua fé, porque ele reconhecia que Jesus era o Messias. Ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi. E o que foi que ele pediu a Jesus? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Misericórdia. Ele clamou por misericórdia. Ele era um homem de fé. Agora, o que proporciona a fé? O que faz com que a nossa fé fique mais robusta? Como a fé de Bartimeu. A Bíblia nos fala, Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O que vai introduzir a fé no coração do ser humano? É a pregação, mas pregação do quê? Da palavra de Deus. Pessoas me dizem: pastor, vamos encher a igreja de pessoas? Encher um espaço de pessoas é a coisa mais fácil que se tem para fazer. O foco é encher, então traga aquilo que as pessoas querem, e você vai encher. Mas Deus não nos chama para encher congregações, Deus nos chama para pregar o Evangelho, porque a pregação da palavra de Deus é que vai produzir aquilo que o ser humano precisa, que é fé. Que é fé? A fé é produzida pela palavra de Deus.
Só que as pessoas falam: pastor, vamos ter um culto mais animado, vamos ter uma reunião mais agitada, vamos ter um louvor mais agitado, vamos encher a igreja, diminuir a claridade da luz e vamos pular aqui dentro. Pode até encher a igreja com esses atrativos, você mudou o foco, mas somente a fé pode ser recebida quando há pregação da palavra de Deus. Se alguém não pregasse o evangelho para você, você não teria recebido Jesus como seu Salvador, e a sua vida não teria mudado naquela época. É a pregação que proporciona fé. Nunca vai haver uma fé robusta se não tiver ligada a mensagem, a palavra de Deus. Nunca. Pastor, eu estou fraco. Bíblia. Agora, quem vive pela fé, ou podemos dizer, quem vive pelo combustível da fé? Olha Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Paulo faz uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Viver pela fé é viver com base no fundamento. A base está neste firme fundamento que é a palavra de Deus. É esperar as coisas que nós não vemos. Nós não vemos o amanhã, nós não vemos o céu, nós não vemos a glória de Deus, mas é esperar estas coisas, é aguardar o que a Bíblia ensina e o que a Bíblia nos ensina a aguardar. Tiago, no capítulo 2, versículo 26, nos fala: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que você fez para Deus esta semana? Está vendo? A sua fé é robusta? A sua fé é robusta? Não. Você está pior que o ceguinho Bartimeu. Existe uma história que o menino pedia muito para o seu pai, para sua mãe, criancinha, do tamanho do Dudu, da Débora: eu quero um relógio, eu quero um relógio. E de tanto pedir, o pai e a mãe daquela criança compram um reloginho para ela e entrega antes do jantar. E ela começa a gostar demais daquele reloginho. Ela começa a jantar e começa a mexer no relógio, adiantando a hora, atrasando a hora, e ela fica ali brincando com os ponteirinhos que fazem assim. E ela fica ali comendo, mexendo no relógio, adianta, atrasa, dá corda, balança assim, né? Os mais antigos nem sabem, né, que se dava corda no relógio balançando, ou os mais novos, né? E quando ele foi dormir, 8 horas da noite, ele coloca o relógio 8 horas, coloca o relógio embaixo do travesseiro e vai dormir. De repente, ele acorda de madrugada e ele olha para o relógio e ele fala assim: já perdi o horário da escola, já são 8 horas,
eu dormi 12 horas. E ele sai gritando na casa, acorda todo mundo, até o cachorro. E o pai, ainda meio sonolento, fala: meu filho, vai dormir. Papai está aqui, ó, é 8 horas, acorda, é 8 horas. E o papai diz para ele: não, meu filho, são 4 horas da manhã. Não, papai, está aqui marcando 8 horas. Seu relógio de brincadeira, ele não marca as horas, ele não funciona. Ele não funciona. Aquele menino volta triste para o seu quarto. Embora o relógio tivesse a pulseira, tivesse os ponteiros, o vidro, adiantasse, atrasasse o relógio, faltava o mecanismo que fazia ele funcionar sozinho. Se tratava de um brinquedo. Se tratava de um brinquedo. A diferença dos que vivem pela fé é a mesma do relógio verdadeiro e do de brinquedo. Um tem um maquinário e funciona. O outro não tem um maquinário. Por isso não funciona. Os que vivem na fé e os que não vivem são comparados como relógio. Uns têm um maquinário e outros não têm. O cego Bartimeu, ele tinha uma fé robusta. Mas sabe por quê? Porque ele vivia pela fé. Pela fé. Segundo, um exemplo de perseverança nas dificuldades. Olha o verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 48. E muitos o repreendiam, para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nós descobrimos que ser perseverante é uma qualidade, e que nós precisamos ser perseverantes. Quando? Nas dificuldades. Continuar, mesmo sem o encorajamento. Continuar mesmo sem o encorajamento. Bartimeu sendo cego, ele não encontrou encorajamento de ninguém. Jesus estava passando, ele era cego, sentado, mendigava, a multidão passava e ninguém olhava para o cego. Aquelas pessoas viram Jesus fazendo milagre, mas ninguém levou o cego diante de Jesus. Ninguém foi chamá-lo. Bartimeu, você não sabe, você vai enxergar, Bartimeu. Por quê? Jesus está. Ninguém foi lá. Ninguém convidou ele para ver Jesus. Ninguém fez um convite especial para ele. Você conhece muita gente que precisa de Cristo. Morreram alguns esses dias aqui que era conhecido de alguns. Já morreu muitos na sua família ou conhecidos seus que precisavam de Cristo, que hoje estão queimando no inferno. E o que você fez? O que você fez? Fez igual a multidão.
Mas quando aquele cego ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar. 47. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele gritava, em vez de escutar o encorajamento, ele escutou uma repreensão da multidão. Te cala, ceguinho. Que cego abusado. E o que ele fazia? E muitos o repreendiam para que se calasse. Muitas pessoas deixam de serem curadas por Deus. Sabe por quê? Porque desistem na primeira luta. Uma, porque não tem uma fé robusta. E segundo, porque não são capazes de perseverarem nas dificuldades. E desistem na primeira luta. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de ti. O mundo nos odeia. Qual parte que você não entendeu? No mundo tereis? Qual a parte que você não entendeu? Mas eu pensei que era mais fácil, pastor. Que é a cruz que Jesus foi? Esse é o caminho mais fácil. Esse foi o mais fácil. Com 33 anos morreu. Está disposto a suportar este caminho? Se mataram o mestre. Bartimeu não desistiu. Ele não se importou com o que os outros diziam ou disseram. Olha o 48. E muitos repreendiam para que se calasse. O que ele fez? Chorou, foi para o cantinho. Eu não quero mais, não vou brincar mais. Clamava? De que jeito? Olha o texto. Cada vez mais. Não pode falar, é? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Já notou como existem pessoas que se preocupam com o que os outros dizem ou pensam? Já pensou se Bartimeu ficasse preocupado com o que os outros falavam e pensassem? Bartimeu não era dessa pessoa. Ele sabia de suas lutas, ele sabia de sua miséria, ele sabia quem era que pedia esmola todos os dias, ele sabia quem era que era o cego que ficava lá pedindo esmola. Certo jovem escutou: você é grande, você é muito grande, olha o teu tamanho, você cresceu demais. Cresci? Você parece uma girafa. Daí ele: Senhor, me faça um pouco menor, eu estou muito grande. Ele andou mais um pouco: mas você é magro demais, hein? Mas como pode ser tão magro assim? Você não come não? Você parece uma vareta. Senhor, me faça mais gordinho. Mais para frente, alguém olhou para ele: mas você é narigudo, hein? Você parece que está respirando o ar todinho, só você. Senhor, diminua o meu cheirante. Você é orelhudo, hein? Mas como você é orelhudo? Chegou o Marcão: Senhor, me faça com orelhas menor. Passou um pouquinho, ele escutou: mas como você é cabeçudo?
Senhor, diminua minha cabeça. E ele chega em casa, e ele se olha no espelho. Mas como eu fiquei feio. Você se preocupa com o que os outros dizem? Pessoas que precisam de autoafirmação se preocupam com o que os outros acham e pensam e dizem. Deixa eu lhe dizer algo. Quando estivermos fazendo algo que seja errado, devemos sim escutar os outros, pois é a correção que vai ser a motivação. Agora, quando os outros nos desincentivam de fazer o certo, não pode clamar? Eu vou clamar a Deus. Eu vou clamar. E por fim, continuar até alcançar o alvo. Olha o verso 49, 50 e 51. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Se Bartimeu tivesse escutado, o mestre te chama, levanta, vai lá, e ele ficasse acanhado: estou com vergonha, ele tinha continuado cego. Se ele tivesse calado da primeira vez, ele tinha ficado cego. Se ele não clamasse muitas vezes, a Bíblia fala muitas, se ele não clamasse muitas vezes, o que tinha acontecido? Continuava cego. Continuava cego. Se ele tivesse ficado com medo, se ele se calasse, se ele ouvisse o que os outros diziam, o que teria acontecido? Continuava cego. Muitos vão dizer para você, por que ir na igreja todos os cultos? Por que ler a Bíblia? Por que orar? Por que você vai fazer discipulado? Por que você quer se batizar? Você é tão novo, para que se batizar? Você está novinho. Por que você quer se tornar membro? Por quê? Vocês vão já notar que no dia de culto são os dias que nós passamos por mais lutas para vir para a igreja, mais atribulações. Por quê? Porque Satanás sabe que você precisa da palavra de Deus para ficar robusto na fé, mas ele quer o quê? Te calar. Ele vai enviar pessoas para te calar. O desejo é que você não escute os conselhos de Deus e não alcance os alvos desejados. Conta-se certa história que Bruce estava na prisão, desconsolado e desanimado por causa do peso da companhia que fizeram para libertar do povo. Ele pensava em deixar de lutar, ele pensava em não lutar mais. Comandante, preso, eu vou desistir, não vou guerrear mais. E ele começa a olhar para uma aranha,
e a aranha estava querendo montar a sua teia de aranha. E ela estava num pedaço de um armário e ela queria ir para o outro pedaço do armário. Só que ela pulava, ela pulou uma vez, só que ela não alcançou, ela caiu. E ela sobe novamente, e ela pula de novo, e não alcança. Isso aconteceu 7 vezes seguidas. Ela subia, pulava, e não alcançava o outro armário, caía, subia de novo, pulava, e não alcançava. De repente, ela colocou toda a sua forcinha aí, pulou, até aqui, conseguiu. E ela engarranchou aquela teinha de aranha no outro lado, e ela começou a fazer o quê? A sua teinha de aranha, até que ficou pronto. Foi na primeira vez? Ou na segunda? Ela desistiu? Não. Bruce saiu da prisão. Sabe quando ele ficou satisfeito? Quando ele conseguiu libertar o seu povo e venceu, foi liberto. Sabem quem são os que nunca alcançam vitória? Os que desistem. Não são os derrotados, são os que desistem. Esses nunca alcançam vitória. Os fracassados que desistem, estes não alcançam vitória, porque desistem. Bartimeu desistiu? Não. E nós encontramos na vida de Bartimeu um exemplo de gratidão a Cristo. Olha o verso 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E o que ele fez? Ele não foi. Ele não teve coragem de ir. Ele não falou: eu não posso, não tem como. Como vai? Não tem como. Eu não posso fazer isso. Jamais eu vou fazer isso. E logo viu. E, diga alguém, seguiu a Jesus pelo caminho. Sabe o que é gratidão? É não querer se separar. Jesus deu a oportunidade a ele de ir, de se separar, de voltar para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas. Falou assim: voltar para quem? Para quem nunca me apresentou a Cristo? Para quem nunca me deu visão? Jamais. É não se separar. Lembra dos 10 leprosos? Foram curados. Quantos voltou? Ou melhor, quantos voltaram para agradecer? Não foi voltaram, pastor, voltou um. Nós estamos vendo hoje no mundo, nós estamos vendo no mundo dos 9 leprosos. Eu ainda vou fazer uma mensagem à igreja dos 9 leprosos. Uma igreja ou pessoas com ingratidão. Ingratidão. Não importa o que você faça, você só recebe ingratidão. Não importa o que Deus faz na vida das pessoas, você recebe só ingratidão.
Ele falou: não, eu não quero me separar. Certa vez um pai disse para o seu filho: filho, todos os dias você está fazendo algo na igreja, você não está tendo tempo para você. O filho respondeu para aquele pai: pai, eu não consigo ficar longe daquele que um dia fez tudo para mim. Tudo que penso, tudo que faço, quero a Ele o quê? Agradar. Cantamos há pouco tempo. Tudo que penso, tudo que faço, quero a Ele. Este é o sentimento de gratidão. Jamais me apartar, jamais. Aquele pai, quando se converteu, entendeu o que o filho dizia. Jamais. Segundo, gratidão é querer ser um seguidor de Cristo. Olha o verso 29 e 30 de Mateus 10, de Marcos 10. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou mães, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Bartimeu não escutou isto. Ele não fazia parte daquele grupo que estava com Jesus anteriormente. Ele não sabia disto. Ele não leu lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30. Ele não tinha isto para ler. Ele não tinha isto para lhe encorajar. Mas ele tinha algo que muitos de nós não têm. Ele decidiu viver isto. Quantas vezes você já escutou isto? E a pergunta é: quando você vai começar a viver isto? O salmista nos fala no Salmo 116, verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu darei ao Senhor pelas coisas que Ele me tem feito? Lágrimas, choros, reclamações, problemas? Ou gratidão? Quando temos um encontro com a graça de Deus, nós não ficamos um dia sem pensar neste salmo. Eu acordo 6 horas da manhã. Os irmãos sabem que meu horário de dormir é 1h, 1h30. Acordo 6 horas da manhã. Eu ligo o carro e o carro funciona. E eu falo: Senhor, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Por ter um sapato no pé, por ter uma calça, por ter uma camisa. Às vezes está um pouco velhinha, né? Mas tem a camisa. Por ter um paletó. Quantos anos tem que eu tenho esse paletó? Foi o primeiro que eu comprei, já tem 15 anos? 16? O último paletó que eu ganhei foi do Godoy, já tem 6 anos que eu estou aqui, tem 6 anos que eu não compro paletó, tem então uns 8 anos que eu ganhei o paletó do Godoy. O último paletó que eu comprei tem 8 anos. Sapato, de tempo em tempo eu ganho da igreja, né? Mas vai muito além.
vai muito além. Benefícios, coisas boas que Deus tem feito. Quantas vezes no dia eu me pego pensando, nós construindo a igreja de Londrina, minha esposa doente, grávida, teve um dia que eu deixei ela em casa, doente, com febre, eu fui lá com os jovens jogar futebol, porque tinha ministério de futebol com a igreja. De repente ela liga, tenta ligar no meu celular, não consegue, liga para a Regina, é Regina, né? Ela liga no orelhão da frente desta chácara, que ficava no meio do mato. Os irmãos terem noção, não pegava o celular naquele local, imagina onde é que era. Alguém passando na frente do telefone, do orelhão, atende o orelhão, e vai lá no campo e fala assim: ó, tem uma esposa que está grávida, está doente, está mandando o pastor ir para casa. Falei assim, então é eu. Na época eu tinha um Fusquinha azul, o Marcão lembra do Fusquinha azul. Eu saí lá do campo de futebol, meu cunhado tinha um Cadete, eu cheguei primeiro que ele. Eu quase perdi minha esposa 5 vezes. A minha filha eu perdi quase um monte de vezes também. E cada dia que eu acordo eu vejo elas, eu penso: que eu darei ao Senhor em gratidão por esse benefício de ter elas. A minha oração é que, eu já falei isso para alguns, é completar 50 anos de casado. Quanto tempo você tem? 50 anos de casado. Quando o Jacques foi comprar aliança lá no Seu Adão, o Seu Adão falou assim: pastor, eu tenho 30 anos, 25 anos de casado, 40 anos de casado, eu nunca traí a minha esposa. E eu disse: eu tenho 16, também nunca traí. E o Jacques falou assim: eu não casei, mas não vou trair também não. É a minha única, não tive outra. Para muitos isso é diminutivo, né? Para mim é orgulho. E não quero outra esposa. E eu digo todos os dias: Deus, Senhor, o que eu darei ao Senhor por esses benefícios? Paulo falou, Romanos 8,14: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Regina, que hora era a hora que você aceitou Cristo como Salvador? 2:30 da manhã? Irmão Hélio, que hora que o irmão aceitou Cristo como Salvador? Umas 9:30, 10 horas? 10 horas? 10 horas mais ou menos, né? Cadê a dorminhoca? Ah, ela saiu para ficar com as crianças lá. O Poliano estava dormindo, né? Entende a diferença? O que eu darei ao Senhor por esses benefícios incalculáveis? Eu sou devedor, Paulo fala. Irmãos, somente os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Bartimeu não sabia nada disso, não tinha lido Bíblia, não sabia de nada disso, mas ele tinha uma fé robusta. Ele tinha uma fé robusta. Sabe o que mais? Bartimeu entendeu que tinha que ter perseverança nas dificuldades, perseverança, desistir jamais, e precisa ter um exemplo de gratidão. Angelina, quantas vezes a irmã ganhou carona antes de ter carro para vir para a igreja? Foi um ano? Foi mais de um ano, né? Um pouco mais.
Coitada, vinha espremida no carro com as meninas, eu tinha dó dela. E eu pensava, tadinha, deve desgostar dessa coisa, que pastor chato. Toda vez que passava, pegava elas, apertava 9 no carro. Que darei ao Senhor? Bartimeu não sabia disso. Agora Jesus quer fazer uma coisa na sua vida. Ele quer lhe ajudar. Você pode estar em algum lugar daquela multidão. Você pode estar no lugar do cego, precisando da salvação e da cura. Ou você pode estar no meio da multidão, indiferente. Indiferente. Lembre-se sempre, nunca deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje. E é hoje o dia de mudar de vida e servir a Deus. Chegou de desculpa, chegou de prolongar, chegou de descompromisso, acabou. É a hora de vestir a camisa, é a hora de viver para Cristo, é a hora de ser a diferença. Ou nós paramos de brincar de crente e viremos crentes, ou desistimos de tudo. Você tem duas opções. Você já foi salvo, amém ou não? E Jesus está dizendo, vai. Agora depende da sua resposta. Vai? Mas como? Como eu irei? Como? Eu não posso. É ingratidão. Eu não faço parte dos 9 leprosos. Eu faço daquele que voltou para agradecer. Eu não faço parte da multidão. Eu faço parte do cego que não larga Jesus de jeito nenhum. Pense nisto. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite.